Essa aqui é bem paia pra gente, na real, né? Vamos lá. A sanção que entra em vigor em setembro paralisa a venda de toda a cadeia de produtos de origem animal para o bloco. Eles são sob forte pressão de produtores franceses e poucas semanas após a controversa assinatura do acordo com o Mercosul. O acordo brasileiro acaba sendo um revés de proporções gigantescas no cenário internacional. A União Europeia publicou a atualização de sua lista oficial de nações terceiras autorizadas a exportar produtos de origem animal para o bloco. O Brasil, um dos maiores fornecedores globais de proteína, foi sumariamente excluído da relação. A nova determinação estabelece que a partir do dia 3 de setembro, o mercado europeu fechará as portas para a entrada de mercadorias brasileiras do setor. Uma sanção motivada pelo descumprimento de regras sanitárias rigorosas quanto ao uso excessivo de substâncias antimicrobianas na pecuária nacional. Isso aí tem várias implicações pra gente. Primeiro que ferrou, né? Porque é um grande mercado, mas não ferrou tanto assim, porque não é o maior mercado, que seria China e Estados Unidos. Enfim, não vai ser um desastre completo. Mas isso mostra uma grande vulnerabilidade que o Brasil tem porque a gente não investe em tecnologia. O fato de a gente não investir em tecnologia, em produtos industrializados de alta complexidade, faz com que a gente seja vulnerável a esse tipo de sanção. Ele sancionando o mercado de carnes, que é um grande mercado brasileiro, meio que a gente não tem outros mercados a não ser produção de alimentos. A gente não exporta basicamente nada. A gente exporta matéria-prima, matéria bruta, e não exporta nada de tecnologia de ponta. Então, eles basicamente cortam a comida da gente. E se a gente quiser fazer alguma coisa em retaliação, eles vão falar assim, ah, beleza, vocês ficam sem celular. Essa é a lógica que a gente está em relação ao resto do mundo, que a gente não tem soberania nacional. E isso é uma das coisas mais trágicas do Brasil, que a gente teve todo o solo propenso para desenvolver tecnologia, todos os incentivos econômicos para desenvolver tecnologia, o mundo em crise em vários momentos, e nós em prosperidade. A gente teve várias oportunidades para desenvolver tecnologia, para investir nisso, o Estado botar a mão para investir, incentivar empresas privadas também a fazer isso, mas a gente não fez. Então nós somos vulneráveis a esse tipo de sanção, e também mostra como o Lula, ele atua como se fosse o... Não vou falar desse linguajar assim não. Mas enfim, o Lula ele ama ficar pagando pedágio para essas pessoas, já a esquerda em geral ama ficar pagando pedágio para a Europa no geral, para essas ONGs internacionais europeias, enfim, de preservação verde, de diversidade, de imigração, não sei o quê. E é isso o resultado. Eles tratam a gente como um lixo. A real é que todos os países da União Europeia sempre trataram a gente como um lixo, sempre não respeitaram os produtores brasileiros, não respeitam o nosso país, e nós somos subservientes a eles. Essa é a política externa do governo Lula de hoje. Então, assim, enquanto o governo Lula tá lá gravando vários videozinhos com o Macron, tirando foto com o Macron no meio da floresta, aí a gente tá sofrendo esse tipo de sanção. E o Lula não vai combater esse tipo de sanção porque ele é um covarde. Ele basicamente é subserviente a essas pessoas. Então, se nós não temos soberania, nos dois sentidos, né, de lideranças realmente que buscam a soberania nacional, no sentido de defender o nosso país perante esse tipo de sanção, e também um país que seja produtivo, que tenha capacidade de autossustentação em grande medida das coisas, que não tem como fazer em todas, não vai ter como rolar, sabe? Não tem como a gente resolver essa situação. Eles simplesmente podem meter a sanção a qualquer momento e a gente tá na merda. Eu imagino que isso vai ser revogado, eu espero que seja revogado, mas assim, é lamentável essa posição que a gente tá no Brasil. A União Europeia não é um dos maiores mercados, até onde eu sei, e a gente tem essa sorte, mas se os outros mercados maiores decidirem sancionar a gente tá ferrado. Porque a gente não tem outra solução. E obviamente esse negócio de medidas sanitárias, pra mim parece uma coisa muito tosca. Me parece uma coisa só de pano de fundo pra servir esse tipo de sanção. É uma coisa muito ridícula. E é isso, cara. Assim, nós somos basicamente pisados em cima por causa desse povo aí, desse grupo globalista liberal. E nós ficamos aqui, igual uns betinhas parados, sofrendo as sanções, e não podemos fazer nada, porque o nosso líder não quer fazer nada. É engraçado, porque eu lembro até hoje, no início do governo Lula, ele trouxe a taxação das blusinhas, que é uma pauta que eu posso até dar um breve comentário depois, falando que ia industrializar o Brasil. E a gente está há 20 anos de governo de PT agora, e até hoje não veio essas indústrias. Até hoje o Brasil não é industrializado. Até hoje o Brasil não produz tecnologia de ponta. Até hoje a gente não tem uma marca nacional de carros. A gente não tem uma marca nacional de telefones realmente relevante. A gente não tem uma marca nacional de computadores realmente relevante. A gente não tem nada nacional de realmente relevante. Fora coisas que são essenciais à soberania nacional, como o sistema de inteligência artificial realmente brasileiro, que seria muito importante para a nossa segurança. Mas a gente não tem esse tipo de sistema. É triste. Também a gente não tem um sistema de lançamento de satélites nativo nosso. A gente tem várias vulnerabilidades que a soberania nacional não existe. A soberania nacional brasileira não existe, ela não existe há muito tempo. A gente apenas finge que ela existe, e graças a Deus até hoje a guerra não chegou na gente, mas vai chegar em algum momento, por causa de várias coisas, quantidade de recursos naturais, tamanho do território, terras raras. Um momento vai chegar essa guerra até a gente, vai chegar alguma forma de conquista no nosso território, e vamos orar pra Deus que a gente esteja preparado até então, porque se acontecer amanhã, a gente tá ferrado. Até o momento, estamos atrás da Índia, perdendo aí nessa questão de soberania, lançamento de satélite, lançamento de foguetes, saneamento básico. Cara, eu não acredito que a gente tá perdendo pra Índia em saneamento básico, mas enfim, estamos. Eu posso até te dar um assustado, Alif. O meu chute é que a Índia vai ultrapassar a China nos próximos 30 anos. Aí eu não sei. Eu não sei como que a China, inclusive, vai responder à estagnação econômica quando eles chegarem lá. Que é natural, no caso, estagnação econômica é natural quando um país está crescendo tanto assim como a China, ao ponto de ter deflação no setor industrial. Se a China conseguir responder bem, porque ela é emergente, mas se a China conseguir responder bem a essa questão, se tornar completamente autossuficiente, cara, eu acho muito difícil passar a China em qualquer coisa, cara. Eu tenho medo do que a China vai se tornar daqui 30 anos. E é uma coisa muito curiosa, porque hoje as classes políticas brasileiras não estão prontas para lidar com esse mundo que a gente está vivendo agora. Que hoje o mundo, na prática, está sendo pautado pelo Oriente. O mundo está sendo pautado pela China, pela Índia, pela Rússia, pelo Japão, por Taiwan. O mundo hoje, no geral, está sendo pautado por esses países. Pela própria guerra do Irã, que é uma guerra ao Oriente, não é uma guerra ocidental, no sentido estrito da palavra. O mundo hoje está sendo pautado pelo Oriente e as nossas classes políticas não estão preparadas para lidar com esse mundo. E é uma coisa muito
assustadora, né? Porque nós estamos ficando para trás, nós estamos muito para trás. Nós perdemos muito tempo com brigas idiotas de democracia, de direitos sei lá o quê, direitos não sei o que lá, enquanto esses outros países estavam simplesmente crescendo, preocupados em crescer, olhando para as próximas gerações, como elas iam lidar com esse crescimento, como que o país ia ser daqui 100 anos, e nós aqui estávamos com pautas idiotas, tipo assim, falando de crianças trans, sabe? A gente tá ficando muito para trás, e a gente não tem a mentalidade oriental para entender o quão grave isso é, né? Porque se você for para a China hoje, você vai ter várias pessoas lá falando em conquista espacial, engenharia, e aqui a gente tá falando de detergente IP. A gente tá ficando muito para trás, muito, muito mesmo. E assim, o tamanho do braço do Estado chinês, a gente não tem nem noção qual que é o tamanho real. Não sei se você viu essa notícia, Ash, mas lá na Califórnia teve uma prefeita que ela renunciou ao cargo depois que descobriram que ela era uma agente chinesa. E não é a primeira vez que isso acontece. Vários senadores americanos já tiveram casados com mulheres que eram agentes chinesas. Então, assim, os caras estão muito à frente até em espionagem, os caras estão realmente envolvidos em todo mundo. Você vai nos Estados Unidos, você vai ver os vencedores de Olimpíadas, vencedores de competições de ciência, são todos alunos chineses que vieram da China e estão morando nos Estados Unidos. Eles continuam nos Estados Unidos simplesmente porque a indústria acadêmica nos Estados Unidos realmente ainda é melhor hoje. Mas é assustador que a China está dominando tudo. Culturalmente ela está dominando tudo. Jogos, filmes, obras. Você vai ver no mundo dos animes, tem agora os donghwas que estão crescendo muito, que são os animes chineses crescendo bastante. O mundo hoje está sendo pautado pelo Oriente e nós estamos ficando para trás. Você vai ver que as indústrias tradicionais ocidentais estão ficando completamente para trás. Os HQs estão ficando para trás em relação aos animes, aos donghwas, aos doramas. As indústrias de filmes, o Hollywood está completamente para trás. De indústria como o Bollywood, que é na Índia, que é gigante, e as outras indústrias de cinema, nós estamos ficando para trás. O mundo oriental está andando, está seguindo em pleno curso, enquanto que a gente está discutindo detergente IP, e nos Estados Unidos está discutindo se, sei lá, vamos jogar bomba no Irã amanhã ou não. O que é uma coisa muito idiota, mas é assustador quanto que a gente está ficando para trás. Assim, se a gente não resolver muitos dos nossos problemas nos próximos 10 a 15 anos, a situação do Brasil no próximo século vai ser trágica, porque nós vamos ser vassalos de algum país oriental aí. Não sabemos qual ainda, mas é o que tudo indica que vai acontecer se a gente não mudar nosso curso, né? Exatamente. E a gente não tem nenhum tipo de moeda de troca sequer. Todos os nossos produtos são primários aqui no Brasil, a gente vende grãos, a gente vende ferro, e não tem nenhum tipo de produto com um nível a mais de complexidade. Não tem produtos com valor agregado. E é algo bem absurdo para um país como o Brasil, né? Porque a gente tem uma agro enorme, uma produção de soja, de milho enorme, só que a gente não tem fábricas enormes que utilizam-se da soja para produzir alguma coisa. A gente não tem a nossa própria produção de fertilizantes. A gente estava falando da guerra anteriormente, a gente já é afetado por ele, né? A questão dos fertilizantes mesmo. Ele afeta diretamente a produção aqui no Brasil, que é muito necessitada de fertilizante, porque muitos lugares da terra brasileira precisam disso para conseguir produzir, como aqui em Goiás mesmo, né? Pois é, a gente tá meio que pra trás em tudo. A gente não consegue. Se sancionarem a gente, se a gente falar assim, não, agora a gente vai ser soberano e não sei o que, vamos brigar por causa disso. Aí eles vão falar assim, beleza, fica sem fertilizante. A gente não consegue hoje impor nada, a gente não consegue brigar por nada porque a gente não tem força. E aquele negócio, se você é um país forte, vamos falar de pessoas no caso, né? Se você é uma pessoa forte, você tem capacidade de guerrear, você tem capacidade de destruir alguém, e você não o faz por escolha, você está na posição de nobre, você é um nobre, você não destruiu uma pessoa injustamente. Agora, se simplesmente você não luta contra alguém porque você é mais fraco do que ela, não tem nada de nobre nisso, você é só um fraco. E hoje nós somos o fraco. Que há várias coisas que a gente deveria estar brigando pelo nosso país, a gente não consegue, porque não temos uma indústria de defesa, não temos uma indústria nacional de produção mesmo, de tecnologia de ponta, não temos nada. E é uma coisa muito idiota, porque a gente vê que existem ainda os liberbobos, né? Que é a galera que não está preparada para esse mundo. Que se você chegar falando de terras áreas, você fala assim, vende tudo. Que é o que o Flávio Bolsonaro, por exemplo, fala em fazer. É o acordo que ele tem com os Estados Unidos, de vender as terras áreas e entregar tudo. E eu acho isso uma das maiores loucuras. O Zema falando em privatizar a Petrobras. Tá maluco, num dos momentos com maiores crises energéticas, que eles simplesmente podem segurar todos os combustíveis lá no Strait de Hormuz. Aí a gente vai falar em privatizar uma empresa que basicamente retém todo o petróleo nacional. Isso é loucura. Não tem como a gente tratar mais com aquelas mentirinhas que nos foram vendidas no mundo pós Segunda Guerra Mundial, que era um mundo de paz, que as pessoas iam cooperar, que iam negociar. Não tem como a gente pautar por isso, que esse mundo fictício foi ruim e agora acabou, já era. Não existe mais aquele mundo de paz, de organizações internacionais que são funcionais, de todo mundo sentar na mesinha, comportadinho e falar assim, eu vou cumprir a decisão, esse acordo, eu vou cumprir esse acordo. Não existe mais esse mundo. Esse mundo existiu para alguns países em um período muito curto de tempo. Nunca foi um mundo realmente que chegou a existir. E nós não estamos preparados para o mundo real. Nós estamos preparados para esse mundo fictício, para esse mundo liberal, social, em que as pessoas sentam para conversar e resolver os problemas. Sendo que em mais de 2 mil anos de humanidade, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso. E ao que tu diga, não vai acontecer. Porque não funciona. Sempre vai ter algum mais forte que vai falar assim, não, eu não quero participar. E é isso, acabou. A ordem internacional aí. É só a China falar assim, não, eu não quero participar. Pronto, acabou a ordem internacional. Porque eles conseguem. Então, não tem como a gente impor a paz, não tem como ter paz sem a força. A real é essa. Não tem como a gente falar em um mundo inteiro em paz se nem todo mundo tem uma bomba atômica. A única forma do mundo inteiro ter paz de uma forma duradoura seria se todo mundo tivesse uma bomba atômica. Aí realmente vai ter paz para sempre, ou pelo menos por longos séculos. Porque realmente, se todo mundo tem uma bomba atômica, você não vai atacar o seu amigo por nada, você vai ser forçado a sentar para conversar. Caso contrário, não vai ter paz não. Se o nosso país não tiver uma bomba atômica, alguém vai chegar aqui no solo e falar assim, eu vou invadir vocês, e o que a gente vai fazer? Ficar parado? Nós vamos perder. Vamos ser só destruídos, e é isso, tá tudo certo. Eles vão destruir a gente, vão usar nossos recursos, nossa nação, nosso ideal de Brasil vai ser destruído, nosso país vai ser destruído, nossas famílias vão perder as casas, vai ser tudo destruído. Porque a gente não tem nada para contrapor isso. Então, se a gente não tratar de soberania nacional, nós vamos ser engolidos por esse mundo que tá se construindo aí, um mundo de guerras, um mundo de violência. E não é nada pra ficar em pânico assim, não, porque o mundo sempre foi assim. A real é que o mundo sempre foi assim, só que a gente meio que ignora o fato de ter várias guerras constantes na África desde sempre, tem guerras constantes no Mediterrâneo desde sempre. Sempre tiveram essas guerras, só que a gente finge que não acontece. A gente finge que não acontece, que a gente vive nessa bolha liberal do Ocidente, Estados Unidos, Europa e América do Sul, e finge que nada acontece, mas sempre aconteceu. Então, é uma hora da gente acordar pra realidade, né?
E eu gostaria mais de ver nossos pré-candidatos aí falando sobre soberania nacional, mas não é uma pauta que tá muito em voga aí ultimamente, né? Tá em voga o detergente IP.